Olá galerinha, tudo bem com vocês? Saudações matemáticas a todos. Olha só galera, hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo de número 12, que tem relação com a continuidade do assunto de funções que está aí no módulo 3 do teu material. Nós já vimos no capítulo 11 a relação de função, o conceito de função e a ideia de relação e função, que toda função é uma relação, mas que nem toda relação vai ser uma função. Hoje nós vamos falar especificamente da função afim, que é aquela que você conhece como função polinomial do primeiro grau. Tudo bem? Então vamos aqui comigo, olha só. A ideia é você identificar desde logo a notação dessa função. E a notação que nós temos é essa daqui, ó. F de x é igual a ax mais b. Vamos identificar cada um desses elementos, gente? Nós sabemos que esse x aqui, ó, ele vai ser chamado de variável. Então, o x vai ser chamado de variável. É a variável da minha função. Já o a e o b vão ser chamados de coeficientes. O a ele vai ser chamado de coeficiente angular e o b vai ser chamado de coeficiente linear. O b ele também pode ser encontrado em alguns livros com o nome de termo independente, não tem nenhum problema. Só que eu prefiro as nomenclaturas coeficiente. Inclusive o a, você fica com aquela ideia assim, mas por que o nome tem a palavra angular? Tem a ver com ângulo? Nós vamos já ver que tem tudo a ver com o ângulo. Então, o a vai ser o meu coeficiente angular, reforçando, e o b vai ser o meu coeficiente linear. Tudo bem? Tenho aqui dois exemplos de funções afim para você. Na primeira eu tenho f de x igual a 3x mais 5. Eu quero saber quais são os coeficientes, uma vez que a variável eu já sei que é x. Então vamos lá, galera. Quanto é que vale o a nessa primeira função aí? O a vai ser sempre aquele termo que vai estar do lado da variável, no caso o x. Então aqui o a vai valer 3, tá? E o b ele vai ser chamado de termo independente porque ele vai sempre ser um número sozinho. Então no caso o b aqui vai valer 5. Tranquilo, galera? Veja que eu posso inverter essa ordem. O exemplo número 2 mostra isso pra gente. Acompanha aqui, ó. Eu tenho f de x igual a 4 menos 9x. Quem é o a? De novo, o a é o termo que está do lado da variável. E aqui, gente, quem está do lado da variável é o valor menos 9. Então, o a vai valer menos 9. Enquanto que o b vai valer 4. Ok? Então, está aqui uma maneira rápida de você identificar os coeficientes. E você vai já entender por que é tão importante nós identificarmos os coeficientes. Tudo bem? Agora vamos lá. Quando eu falo de função afim, eu vou ter basicamente 3 tipos de função afim. Ok, então galera, agora nós vamos falar para você dos tipos de função afim que nós vamos ter. Na prática, a estrutura é uma só. O que vai mudar é a configuração dependendo do valor dos coeficientes. Perceba aqui. Essa daqui é a estrutura clássica de uma função afim. f de x igual a ax mais b. Só que eu posso ter uma situação em que o b é igual a zero. Quando o b for igual a zero, a minha função ela fica apenas f de x igual a ax. Que esse coeficiente a pode ser igual a 1 ou diferente de 1. Perceba que se ele for igual a 1, a minha função vai ficar simplesmente f de x igual a x. Essa função aqui, ó, f de x igual a x, ela é conhecida como função identidade. Identidade. Não vamos esquecer desse termo. Função identidade é quando o f de x for igual a x, simplesmente. E aqui eu tenho uma situação em que o a for diferente de 1.
Ele é diferente de 1 e, obviamente, diferente de 0, porque eu já vou fazer a condição para quando ele for 0 aqui. Quando isso acontecer, eu vou ter f de x igual a ax. Então, quando esse caso aqui acontecer, você chama essa função de função linear. Certo? E temos, por último, a situação em que o a for igual a 0. Quando o a for igual a 0, gente, a minha função simplesmente não vai ter a variável x e vai ficar simplesmente igual ao b. Quando isso acontecer, eu digo que eu estou diante de uma função constante. Então, perceba, a função afim, ela pode receber 3 nomes diferentes, mas todos fazem relação à função afim. Vou reforçar isso bem aqui para você. Tenho aqui a função afim. A função afim é aquela que você conhece como função polinomial do primeiro grau, tudo bem? E aí você pode ter, vamos lá, as ramificações. Você pode ter uma função que a gente chama de identidade. A função identidade é uma função afim quando o b é igual a 0 e o a é igual a 1. Então, bora colocar aqui, ó. A igual a 1, certo? E b igual a 0. Então, isso aqui vai ser uma função identidade. Tudo bem? Nós podemos ter também a função que a gente chama de função linear. A função linear, quando é que nós vamos ter uma função linear? Quando o b for igual a 0 e o a for um valor diferente de 1 e de 0. Então, vou colocar aqui, ó. O a ele tem que ser diferente de 0, ele tem que ser, no caso, também diferente de 1. E o b igual a 0. Quando isso aqui acontecer, você diz que você está diante de uma função linear. E por último, gente, aqui, ó, eu vou ter uma função que eu chamo de função constante. A função constante vai ocorrer todas as vezes em que o a for igual a 0. E o b, obviamente, for diferente de 0. Perceba que as variações são sempre em torno dos coeficientes. Então, fique atento a essa informação aqui, tudo bem? Para que você possa identificar, porque nos exercícios que nós vamos ver lá na frente, vai aparecer muito esses termos, função identidade, função linear e função constante. Tudo bem? Agora que a gente já sabe a forma, a notação de uma função afim e os seus tipos, vamos explorar agora o valor numérico para uma função afim e como a gente estrutura o gráfico de uma função afim, tudo bem? Então vamos lá. Ok, galera, então vamos continuar aqui falando sobre a função afim. Agora vamos ver como é que a gente faz o cálculo do valor numérico de uma função afim. Eu tenho um exemplo aqui para você, nós vamos fazer o passo a passo desse exemplo e vamos ver como nós podemos utilizar esse item na construção do meu gráfico, tudo bem? Acompanhe. A função que eu tenho aqui é essa, ó, f de x igual a 3x menos 1. Você sabe que nesse caso o a vale 3 e o b vale menos 1. Eu estou te fornecendo aqui 4 valores para o x. Lembrando que esses valores que eu estou te fornecendo para o x, nós chamamos de quê, gente? Nós chamamos de domínio. Então, nós vamos fazer as substituições, passo a passo. Acompanha comigo aqui, ó. Primeiro para o x igual a 0. Então, nós vamos colocar 0 aonde tiver o x. Então, vai ficar assim, ó. F de 0 vai ser igual a 3 vezes o 0 menos 1 igual... Gente, 3 vezes 0, você sabe que é 0. Menos 1. E 0 menos 1 dá menos 1. Então, eu já tenho o primeiro valor. Quando o x valer 0, o f de x vai valer menos 1. Outro. Agora, o f de 1 vai ficar f de 1 é igual a 3 vezes 1 menos 1. Aqui vai ficar quanto, gente? 3 vezes 1 vai dar 3, menos 1, bem aqui, ó.
igual a quanto? A 2. Ok? Continuando. F de 2 vai ser 3 vezes 2 menos 1. Igual a 3 vezes 2 dá 6. Menos 1, valor aqui, ó, 5. Para fechar, gente, F de 3 é igual a 3 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3 dá 9, menos 1 vai dar 8. Então, esses aqui são os valores. Perceba o seguinte, galera. Daqui para cá, ó, você somou 3, aumentou 3. Daqui para cá, aumentou 3. E daqui para cá também aumentou 3. Perceba que esse valor que vai sempre aumentando, ele é constante. Daí nós chamarmos isso de coeficiente angular, ou, se você preferir, taxa de variação. Ou seja, a minha função para valores inteiros de domínio vai sempre variar de 3 em 3. Tá tranquilo? Acompanhou essa ideia? Então, agora que você captou a ideia de como é que a gente encontra o valor numérico de uma função, vamos identificar como é que a gente cria o gráfico. Muito simples. Primeiro que eu já tenho os pares ordenados. Vou colocar aqui os pares ordenados. Os pares são esses aqui, ó. Quando x valer 0, o y vai valer menos 1. O outro ponto vai ser, quando x valer 1, o y vai valer 2. Vem aqui, ó. Novamente, quando o x valer 2, o f de x ou y vai valer 5. E quando o x valer 3, tem aqui, ó, x igual a 3, o f de x ou y vai valer 8. Eu tenho 4 pontos. Lembrando que para que eu possa construir o gráfico de uma função afim, basta eu ter 2 pontos. Eu tenho 4, é mais do que suficiente para a gente construir esse gráfico. Então vamos lembrar aqui a estrutura dele, plano cartesiano, tudo bem? Então eu tenho aqui os eixos, né? O eixo das abscissas, que eu chamo de x, que é o meu popular domínio, e aqui o eixo y, eixo das ordenadas, popular imagem. Você sabe que bem aqui, ó, nós temos o encontro dos eixos, é a origem, é o 0, 0. Vamos colocar o primeiro ponto. O primeiro ponto é 0 para x e menos 1 para y. Então está bem aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui, ó, menos 1. Então, eu vou fazer um ponto um pouco mais forte aqui, ó, para identificar esse ponto. 0 para x e menos 1 para y. O próximo ponto é 1 para x, vou colocar um bem aqui, ó, e 2 para o y. Tá bem aqui, ó. Faço aqui o encontro deles, ó. Galera, veja, com esses 2 pontos, eu já tenho condições de traçar o meu gráfico. Perceba, está bem aqui, ó, traçando o gráfico, você vai ver que, inclusive, esse gráfico tem o formato de uma reta. Toda função polinomial do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Tudo bem, gente? Legal. Então, caso você queira continuar colocando os pontos, não tem nenhum problema, a gente vai colocar mais um aqui, ó. O 2. O 2 vai bater aonde? Bem, o 2 vai bater no 5. Então, tá bem aqui, ó. Aqui, ó, 5, certo? E bem aqui eu faço a marcação. Tranquilo, gente? É importante a gente fazer o gráfico porque através dele nós vamos poder verificar quando a minha função é crescente ou decrescente. Como é que eu identifico isso, Osés? É muito fácil. Acompanha comigo o seguinte. Perceba que esse gráfico aqui, ó, ele está de forma ascendente. Então significa dizer o seguinte, que todas as vezes que o A for um número maior que 0, eu vou ter o gráfico de uma função crescente. Então, se o A for maior que 0, a minha função vai ser crescente. Ou seja, o gráfico vai estar subindo, né, galera? Agora, se o A for negativo, aqui, ó,
a negativo, aí nós vamos ter uma função que a gente chama de função decrescente. Tranquilo, gente? Então tá aí a ideia do gráfico. Nós vamos fechando essa primeira parte da aula de função afim, recapitulando o que nós vimos. Nós vimos a notação, nós identificamos os termos que fazem parte da função afim, nós vimos os tipos de função afim, o valor numérico de uma função afim, o gráfico de uma função afim e vimos também quando ela é crescente e decrescente. Tudo bem? Para a próxima aula, gente, nós vamos falar do zero de uma função ou raiz de uma função afim, bem como fazer o estudo de sinal, saber quando ela vai ser positiva ou negativa. Tudo bem? Forte abraço e até a próxima, galera. Valeu!